Coleta de sangue. Parece simples, né? É um dos procedimentos mais comuns que existem na medicina, mas, ao mesmo tempo, um dos mais delicados. Hoje, a gente vai mergulhar nesse processo, passo a passo, para entender o que faz uma amostra ser perfeita. E mais importante, como um errinho bem no comecinho pode jogar tudo por água abaixo. Agora, pensem comigo. Imagina um laboratório super moderno, com aquelas máquinas de última geração, sabe? Equipamentos caríssimos, super precisos, e mesmo assim, o resultado de um exame de sangue sai errado, completamente errado. Ué, como assim? Se a tecnologia é perfeita, onde é que está o problema? Pois é, a resposta está aqui. Ela está no começo de tudo, muito antes da amostra sequer sonhar em chegar perto da máquina. A grande, mas grande mesmo, maioria dos erros acontece no que a gente chama de fase pré-analítica. Ou seja, não adianta ter a melhor tecnologia do mundo se a amostra de sangue que chega lá foi coletada do jeito errado. Não tem milagre, não tem como consertar. E é por isso que a gente está falando disso hoje. Uma coleta de sangue é, muito mais do que só uma picadinha. O profissional que está ali, na ponta, tem uma responsabilidade gigante. É ele que tem que garantir que aquele tubinho de sangue seja tipo um retrato fiel, um espelho perfeito da saúde da pessoa. Qualquer errinho nesse momento pode borrar essa foto, pode distorcer completamente o diagnóstico. Então o nosso papo vai passar por 5 pontos principais: a importância do procedimento, a preparação, a punção em si, o que fazer com a amostra depois e, no fim, um resumão do que é essencial. Vamos lá? Ok, vamos para a primeira parte, a preparação. E olha, o sucesso da coleta começa muito antes da agulha sequer sair da embalagem. É aqui, na preparação, que a gente constrói a base para tudo dar certo, garantindo segurança e a qualidade da amostra. E o primeiríssimo passo, a regra de ouro, a mais importante de todas, é essa aqui: identificação do paciente. Isso não é negociável. É uma checagem tripla, sempre. Primeiro, perguntar o nome completo e a data de nascimento. Segundo, conferir se bate com o pedido médico. E terceiro, checar a pulseira de identificação. Pular qualquer uma dessas etapas é abrir a porta para o pior erro que pode existir: entregar o resultado de uma pessoa para outra. Outro ponto fundamental da preparação, a posição da pessoa. Ela tem que estar sentada numa cadeira apropriada, com apoio para o braço ou então deitada. Isso não é só para facilitar na hora de achar veia, não. O principal motivo é segurança. Se a pessoa tiver um mal-estar, um desmaio, ela está segura, não vai ter risco de queda. Beleza, paciente identificado, bem posicionado. Agora, as ferramentas. O material tem que ser o correto. E uma coisa muito legal aqui é esse sistema de cores dos tubos. Cada cor de tampa significa que tem uma substância diferente ali dentro, um aditivo específico para cada tipo de exame. É como cozinhar, sabe? Usar o tubo azul quando era para ser o lilás é como colocar sal no lugar do açúcar. A receita, ou melhor, o exame, vai desandar completamente. Cenário todo pronto? Então agora sim vamos para o momento da punção. É a hora da ação. E aqui o que manda é a combinação de técnica, tempo e a ordem certa das coisas. Tudo tem que estar alinhado. E falando em tempo, aqui vai uma regra que é lei. O garrote, aquele elástico que vai no braço, não pode ficar apertado por mais de 1 minuto. 1 minuto. Passou disso, o sangue começa a ficar, digamos, concentrado demais ali. O nome disso é hemoconcentração. E o que acontece? Os resultados dos exames são alterados. Eles não vão refletir mais a realidade. É um erro que pode levar a um diagnóstico totalmente equivocado. A técnica em si é cheia de detalhes que fazem toda a diferença. Por exemplo, depois de passar o antisséptico, tem que esperar secar. Nada de soprar ou abanar para ir mais rápido. Isso contamina o local. E aquele movimento clássico de pedir para a pessoa ficar abrindo e fechando a mão com força, também não pode. Isso pode bagunçar os resultados de alguns exames, como o de potássio. Cada detalhezinho desses é para evitar que a gente contamine a amostra com informações falsas. Esses errinhos de técnica podem causar 2 problemas principais. Um a gente já viu, a hemoconcentração, que é por causa do garrote demorado. O outro problema grave é a hemólise. Hemólise é basicamente quando as células vermelhas do sangue se rompem, elas estouram. Isso pode acontecer por vários motivos. Usar uma agulha muito fina para a veia, puxar o sangue muito rápido ou, como a gente vai ver daqui a pouco, agitar o tubo com muita força. Isso nos leva para um protocolo que é super importante, a ordem de coleta dos tubos. Parece só um detalhe, né? Mas não é. Pensa assim, a agulha que está na veia vai passar de um tubo para o outro. Se a ordem estiver errada, a agulha pode carregar um pinguinho do aditivo de um tubo para o próximo. Se um pouquinho do aditivo do tubo lilás for parar no tubo azul, por exemplo, o exame de coagulação daquele tubo azul já era.
A ordem correta existe para evitar essa contaminação. Pronto. O sangue está nos tubos, a agulha saiu do braço. Acabou? Que nada! O trabalho ainda não terminou. O que acontece logo depois da punção é tão crítico quanto a punção em si. É fundamental tanto para o bem-estar da pessoa quanto para manter a qualidade da amostra que acabamos de coletar. E aqui também tem uma sequência lógica. Primeiro, solta o garrote. Só depois tira a agulha. Tirou a agulha, imediatamente ativa o dispositivo de segurança dela. Daí, coloca a gaze e faz uma pressão suave. E aqui vem a dica de ouro. Peça para a pessoa manter o braço esticado. Aquele costume de dobrar o braço para estancar o sangue, na verdade, faz o contrário. Aumenta a chance de ficar roxo, de formar um hematoma. Ok, os tubos estão cheios. Agora, a gente precisa misturar o sangue com aquele aditivo que tem dentro deles. O nome técnico para isso é homogeneização. E acredite, existe um jeito certo e um jeito muito errado de fazer isso. O jeito certo é inverter o tubo suavemente, de cima para baixo, no movimento de pêndulo, sabe? Cada tubo tem um número de inversões recomendado. O que não pode fazer de jeito nenhum é chacoalhar o tubo como se fosse um drink. Agitar com força é a receita certa para causar aquela hemólise que a gente falou, que é a quebra das células, e aí a amostra é perdida. E para fechar o ciclo de segurança com chave de ouro, a etiqueta de identificação. Isso tem que ser feito ali, na hora, na frente da pessoa, antes dela sequer se levantar da cadeira. Deixar para etiquetar depois, com vários tubos na bancada, é pedir para acontecer um erro gravíssimo de troca de amostras. É o último ponto de checagem e é essencial. Bom, com isso a gente fecha essa jornada da coleta perfeita. Foi bastante informação, né? Então, para ficar bem claro, vamos resumir tudo em 4 pilares, 4 ideias centrais que garantem um resultado de exame confiável. O segredo todo está aqui, nesses 4 pilares. Primeiro pilar, a identificação do paciente. É inegociável. Segundo, a regra de 1 minuto para o garote, para não alterar os resultados. Terceiro pilar, a ordem correta dos tubos para evitar contaminação cruzada. E o quarto, manusear com cuidado, invertendo os tubos suavemente, nunca jamais agitando. Se esses 4 pontos forem seguidos à risca, a qualidade da amostra está garantida. E para fechar, tem uma frase de um manual técnico que resume tudo isso de uma forma perfeita. Metodologias de análise altamente sofisticadas não são capazes de produzir bons resultados a partir de uma amostra inadequada. Ou seja, a qualidade de todo o processo nasce ali, no momento da coleta. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Por trás de um procedimento que parece tão rotineiro, existe muita ciência, muita técnica, muita precisão. Aquele pequeno tubinho de sangue, quando ele é coletado do jeito certo, carrega informações valiosíssimas, respostas que podem literalmente mudar o rumo de uma vida. E a jornada daquela amostra, desde o braço de alguém até se transformar num resultado, está só começando.